Para a gente fazer uma análise de um bairro, nós escolhemos aqui o bairro do Recife, que será servido pelo projeto por 2 estacionamentos. Um no Carro de Santa Rita, onde os usuários que vêm da parte sul da cidade poderiam estacionar nesse local e, a partir daqui, entrar no bairro do Recife através desse roteiro proposto de transporte circular complementar. Quem vier para o bairro do Recife pelo setor norte da cidade, entra pela Ponte do Limoeiro, estaciona na prefeitura e também complementa o seu deslocamento com o uso do transporte circular complementar. Essa mancha cinza, então, é aquele raio de 200 metros, agora medidos não do estacionamento, mas do roteiro do transporte circular complementar. Se a gente voltar lá para aquele primeiro slide que a gente falava das estratégias de retirar os carros da via, esse é um bom exemplo. Veja, para chegar no bairro do Recife, o carro não precisa mais circular na malha viária interna do setor. Ele estaciona, ele usa a malha viária de acesso. Ele chega, ele para fora e não precisa mais entrar no bairro do Recife. Ele elimina aquela circulação dentro do Recife antigo, rodando aqui até achar uma vaga que, se não me engano, o número indicado pela pesquisa, a gente vai ver isso mais na frente, é de 1 hora e 4 minutos. Que a média, para se encontrar uma vaga na hora de pico do estacionamento aqui no bairro do Recife, é 1 hora e 4 minutos rodando, ou então entrega a chave ao flanelinha e o flanelinha fica com um monte de chave pendurado no pescoço, administrando a situação de estacionamento da cidade. Então, a gente consegue eliminar ou reduzir o número de veículos circulando dentro da malha interna do setor, estacionando fora, né, e eliminando esse transporte parasita dentro do setor. Isso reduz sobremaneira a exigência da malha viária interna. E agora um quadro onde a gente tenta representar a nova área de abrangência dos estacionamentos associadas ao transporte circular complementar. Esse quadro ele mancha toda a área exigida pela prefeitura e dessa forma a gente atende todos os setores. O que representa aqui um total de 1.200 hectares da cidade. No bairro do Recife tem o Carro do Apolo, lá na prefeitura, que já está dentro do bairro do Recife. Ele seria atendido lá naquele slide pelo bairro do Recife. Ele seria atendido aqui. Seria atendido aqui pelo Carro de Santa Rita, quem vier do lado sul da cidade, e pelo Carro do Apolo, quem vier do lado norte da cidade. E aí a gente tem nesse quadro aqui, naturalmente, cada estacionamento desse, aqui Santa Mara, atende a área de Santa Mara, Assembleia Legislativa, Unicap, atende aquela região da Unicap, vamos chamar assim, aquela das universidades, Ilha do Leite, que atende a Ilha do Leite e atende o polo jurídico do outro lado. A gente tem um transporte circular complementar que atravessa o Rio Capibaribe e vem até o polo jurídico. Então, cada posicionamento dele foi devidamente estudado, observando a posição das vagas que a gente pretende retirar das ruas. Se a gente também, aproveitando essa intervenção, analisar o projeto de navegabilidade do Recife, a gente vai ver que a gente tem vários estacionamentos que podem servir como interconexão para o projeto de navegabilidade do Recife. A gente tem aqui o da Prefeitura do Recife, a gente tem do outro lado esse aqui que é na Rua da Aurora, mais ou menos praticamente na Rua da Aurora, que pode fazer aqui uma estação de embarque e desembarque do projeto da navegabilidade. Aqui na Rua da Aurora, perto do São Luís, na Floriano Peixoto, do outro lado, do lado da Rua da Concórdia, mas que também ele está ali na beira do rio, ali por dentro, o da Ilha do Leite, aqui no polo jurídico, e o do Derby, lá no Derby, também a margem do rio Capibaribe. Então, quando a gente conseguir implantar o projeto da navegabilidade, essa infraestrutura pode ser bem aproveitada para fazer a interconexão com esse modal que a gente espera que em breve a gente possa estar disponível para a sociedade.
Bom, e por fim, a política de uso e o arranjo tarifário. A gente também vai precisar fazer uma pequena reflexão antes da gente ver a parte física, a parte mais do projeto. Para isso eu vou antecipar um dos resultados da pesquisa de opinião que nós fizemos, que procurou identificar o motivo de uso do estacionamento. A gente identificou na pesquisa que no Recife 42%, e aí a gente tem esses números segregados por setor da cidade, tabulados por setor, mas a gente precisou usar, nesse caso aqui, o resumo, a média geral da cidade, e a gente identificou que 42% dos usuários de estacionamento, 42% dos usuários de estacionamento, eles estão ali parados buscando a vaga para fazer compras ou para realizar algum negócio naquele local. 53% dos entrevistados responderam que estão usando o estacionamento porque foram àquele local estudar ou trabalhar. E 4,7% responderam que residem na área e não dispõem de garagens suficientes para estacionar. Então, esse é o perfil do usuário de estacionamento de rua na cidade do Recife. E aí, analisando cada um desses grupos, nós listamos aqui algumas das suas principais características. O usuário que está fazendo compras ou negócio, ele usa o estacionamento por um curto tempo de permanência, normalmente de 1 a 2 horas. Ele chega, faz sua compra, faz sua reunião e vai embora. Ele faz uso eventual do estacionamento. Ele não vai todo dia lá. Ele vai comprar uma televisão uma vez na vida, vai na Rua da Concórdia aquela vez e vai embora. Por isso, ele tem um conhecimento superficial do ambiente. Ele não conhece muito bem aquela região. Ele não sabe quais são as linhas de transporte público que atendem a região, por exemplo. Ele não sabe onde as calçadas são boas ou não são. Ele não sabe onde é mais seguro, onde tem algum risco. Então, ele não conhece profundamente o local. Ele tem maior flexibilidade de horário, um padrão distribuído ao longo do dia. Ele prefere fugir dos horários de pico. Eu vou comprar minha televisão na Rua da Concórdia, eu vou depois que o engarrafamento diminuir. Eu não vou sair agora está o trânsito, não vou conseguir passar no Rio Barbosa. Então eu espero diminuir o trânsito e a partir daí eu saio de casa para fazer a minha compra. Ele não está disposto a estacionar muito distante do seu destino final, nem perder tempo com o transporte circular complementar. Porque ele vai fazer uma compra, ele quer parar muito próximo, fazer sua compra rapidamente e ir embora. Esse é o seu perfil de uso. Esses usuários são aqueles que promovem o fortalecimento econômico e a reabilitação social das regiões de centro. São eles que ativam a economia, são eles que vão comprar. Se eles não forem naquele local, se eles preferirem comprar a televisão no shopping center, eles vão impactar negativamente o comércio da Rua da Concórdia. Né? Então, eles são os indivíduos que fortalecem a atividade econômica da região. Se eu for para um restaurante, preferir ir para um restaurante na Rua da Hora e não vier aqui para o bairro do Recife, eu vou diminuir ou desaquecer o nível de intensidade do parque, da área de lazer lá da Rua do Bom Jesus. Então, esses são os que fortalecem as atividades socioeconômicas da região. E eles possuem justamente esse vínculo frágil com o local, porque ele rapidamente decide buscar o produto ou serviço em outra área. Bom, se eu tiver dificuldade de parar na Rua da Concórdia, eu vou no shopping. É mais fácil para mim comprar no shopping. Rapidamente, eu tomo a decisão de ir para outro local, de buscar aquele suprir aquela minha necessidade em outra região da cidade. O segundo grupo, o grupo que trabalha ou estuda na região, tem as seguintes características. Ele tem um tempo de permanência de médio a longo. Eu vou estudar, eu vou passar um expediente na faculdade, no colégio. Eu vou trabalhar, eu vou passar 2 expedientes. Eu saio de lá às vezes para almoçar, mas é muito raro. Eu almoço ali perto e só retorno no final da tarde. Ele tem um uso frequente. Ele vai lá todo dia. Eu vou trabalhar naquele lugar, eu não vou trabalhar todo dia. Né? Eu conheço perfeitamente, plenamente,
quais os ônibus, quais as linhas de transporte público, passageiros, que me levam de forma mais eficiente de casa para o trabalho, que me passa mais perto da minha casa e deixa mais perto do meu trabalho. Eu conheço os buracos da calçada, eu conheço os pontos de risco, onde, de fato, de vez em quando tem um trombadinha que vem ali e aborda uma pessoa. Então, esse usuário, ele tem uso frequente e tem esse pleno conhecimento do local. Ele tem horários bem definidos, coincidentes com o pico de trânsito, tornando, nesse caso mais importante, a restrição do uso do transporte individual. Ele sai todo dia de casa e diz assim: eu tenho que chegar aqui todo dia às 8 horas. E eu saio daqui de 6 horas da tarde. Não adianta que eu não posso chegar às 9 horas, porque senão eu vou me complicar no meu trabalho. Então, esse usuário, ele tem esse deslocamento coincidente com o horário de pico, onde o uso do transporte individual compromete mais a malha viária urbana do município. Eles aceitam percorrer maior distância até o destino final, ou gastar algum tempo no transporte circular complementar, porque eu vou passar o dia todo, não me custa nada gastar 10 minutos para sair de um estacionamento que está um pouco mais distante e completar o meu deslocamento com um transporte complementar, circular complementar. Eles têm maior facilidade de buscar outras alternativas. Como eu já disse, eles conhecem plenamente o sistema de transporte por passageiros que atende aquela região. E eles também têm uma alternativa do transporte solidário. Tem um colega de trabalho que mora perto e que pode dividir com ele esse deslocamento. Ele tem também um vínculo, ao contrário do primeiro grupo, um vínculo mais forte com a região. Ora, é muito mais fácil eu resolver comprar minha televisão no shopping do que eu pedir demissão do meu emprego e arrumar outro emprego, porque eu não consigo, eu tenho mais dificuldade de me deslocar para aquele local. Então, o vínculo dele com a região é muito mais fácil. Se eu deixar sair da escola para outra, eu vou deixar meus colegas de escola para trás. Eu vou fazer um esforço um pouquinho maior, mas eu vou manter o vínculo com aquele local. Então, essas são as características do grupo 2. Então, por tudo isso, parece claro que o estacionamento ele deve favorecer o uso rotativo de curta duração, porque ele está atendendo a um grupo que tem um perfil de uso talvez mais saudável com relação à mobilidade urbana, se a gente pode falar dessa forma. E ele deve também, ao mesmo tempo, tentar dissuadir o uso do transporte individual de média e longa duração. Então, o arranjo tarifário ele deve privilegiar as 2 horas com menores preços e punir as horas subsequentes com maior custo. Essa lógica, ela inverte a lógica de exploração comercial dos estacionamentos que a gente vê nas ruas todo dia. Se a gente for no estacionamento da rua daqui da cidade, a gente vai chegar lá e vai ver assim: primeira hora, R$10, R$15. Segunda hora, R$2. Já pagou as 15, agora paga 2. A mobilidade urbana exige o contrário. Ele exige assim: primeira hora, R$2. Você vem comprar, você vem passar pouco tempo, você vem fora do período do horário de pico, então tudo bem, você pode vir de carro. Paga barato. Você vem passar o dia todo com o carro estacionado na rua, você vem todo dia, né? Você vem, então você tem que vir de outra forma. Como dividir? Se a gente dividir o transporte, a gente vai dividir o número de veículos em 2 na rua, né? Cada um vem sozinho, que é um dado que a gente tem na pesquisa também, que a gente vai apresentar. Se cada veículo vem com uma pessoa só, a partir do momento que vem 2 pessoas dentro do carro, é um carro menos na rua. Então, essa é a lógica que a gente adotou no projeto. Ela é contrária à lógica de exploração comercial pura e simples da atividade do setor. A gente usa a lógica que a política de mobilidade urbana exigiu e indicou. O terceiro grupo é o grupo dos residentes, né? Aquele grupo que a gente colocou lá no final, que eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, que ele estava um pouco subdimensionado na pesquisa, que indicou apenas 5% de usuários com motivo de estacionamento, porque não tem carro, não tem vaga suficiente na garagem. É porque aquela pesquisa que eu apresentei é a pesquisa diurna. Durante o dia é isso mesmo. Apenas 5% usam o estacionamento, a vaga de rua, porque não tem vaga na garagem.
À noite isso inverte. O público, o número de usuários de estacionamento de rua, porque não tem vaga na garagem, ele amplia consideravelmente, porque a pessoa saiu do trabalho para casa, estacionou e ali ele está estacionado porque ele não tem vaga na garagem. Não tem vaga na garagem por quê? Porque os imóveis mais antigos, eles sequer ofereciam garagem. E os mais recentes, eles atendem a legislação. Só que a legislação, ela infelizmente, está desatualizada. Ela não consegue acompanhar o crescimento da taxa de motorização da sociedade. Ela está prevista para uma taxa de motorização de 1 para 5, não sei quanto foi, estou aqui só fazendo suposição. Hoje a taxa de motorização cresceu, as famílias têm mais veículos e a legislação ela continua balizada por um parâmetro anterior em que as famílias tinham menos veículos. Então é muito comum você ter uma garagem e 2 carros. Você tem 2 garagens e 3 carros. Até quem tem 3 garagens tem 4 carros. Um fica na rua. E como é o uso desses veículos à noite? Eu vou sair com o carro, eu vou sair, e eu falo isso, eu sou assim também, eu vou sair com o meu carro que está na garagem e vou deixá-lo na rua. Por quê? Porque se eu tirar o carro da rua, alguém vai usar. Quando eu voltar, pode não ter vaga para mim. E se eu voltar mais tarde, eu posso estar correndo algum risco. Então é muito mais seguro para mim parar dentro da garagem do que parar na rua. É normal, é assim que funciona. E o que acontece é que as pessoas ficam com a garagem em casa desocupada e com o carro estacionado nas vias, nas ruas da cidade. Só que o projeto, ele procura atender não só a questão, que é o principal foco da mobilidade urbana, mas também tem políticas urbanas associadas a isso. E a gente procurou ter o cuidado de que esse projeto não viesse pressionar os moradores da cidade, no seu local de residência. Porque isso pode levar a uma desertificação, e as políticas urbanas buscam justamente o inverso, buscam reocupar os centros, incentivar o uso residencial dos imóveis de centro. Então, a gente não poderia fazer uma proposta que viesse de alguma forma se contrapor a essa política pública urbana. E aí a gente oferece uma tarifa reduzida para o morador, de forma a oferecer uma vaga de estacionamento, uma alternativa de estacionamento segura, mas ao mesmo tempo que tenha um ônus pequeno, porque a gente não quer pressionar o morador a sair daquele ambiente. A gente quer atrair ou solucionar um problema, né? Por exemplo, existe uma das dificuldades de se residir no centro é porque os imóveis que estão lá não têm carro, e eu tenho carro, então eu não vou morar no centro. Para mim seria até melhor morar perto do trabalho, mas eu não tenho onde parar meu carro, vou morar aqui e vou para lá de cá. Então a gente procura de alguma forma apoiar a essa política pública urbana. Bom, vamos começar aqui a apresentar um pouco do resultado do trabalho, então. Até agora a gente conversou sobre os conceitos utilizados, sobre os princípios, e, na realidade, a gente fez uma proposta, finalizou uma proposta, onde a gente sugere, isso representa 14.600 vagas distribuídas em 17 edifícios de garagem municipais. Esses edifícios de garagem municipais eles estão dotados de transporte circular complementar, para viabilizar a rede de abrangência dele. Todos eles estão dotados de bicicletário, como forma de apoiar o modal de transporte, bicicleta como transporte, como meio de deslocamento, áreas de convivência, de comércio e serviços de conveniência, né, para atender algumas vocações dos setores onde esses edifícios estão instalados, e também para seguir uma orientação da consultoria que realizou os impactos urbanos, que trabalharam muito fortemente a ideia de que o edifício de garagem não podia estar voltado para dentro do prédio e ser aquele bloco compacto, mas ele estava voltado para fora, né, para o lado de fora, para a rua, aberto ao público, e isso a gente conseguiu incorporando aos edifícios de garagens essas áreas de convivência e áreas de serviço e comércio que sejam adequados à vocação do setor.
os pavimentos térreos dos edifícios de garagem, eles estão destinados para operações de logística de carga e descarga noturna. Ou seja, no horário de pico, o prédio está todo ocupado com estacionamento. Mas à noite, o térreo ele vai ser destinado a apoiar operações de carga e descarga. E os pavimentos superiores destinados a apoiar os moradores. Então esse é o objetivo, o nosso objetivo. E ele possui um sistema de controle e acesso de informação, que quando a gente começou o trabalho era de certa forma novidade, mas hoje a maioria dos shoppings já está com esse sistema implantado. E ele trata... Desculpa. Só pedindo um pouquinho, para tentar ser um pouquinho mais breve. Desculpa. Nós estamos ainda 30 slides, é bastante... Você já vai com 45 minutos de apresentação. Desculpa, vereador, porque ele tinha me dito 90 minutos de apresentação, então eu estaria até dentro do prazo. Mas, claro. Então, só passar rapidamente os fundamentos do projeto. Nós fizemos pesquisas profundas para balizar todo o projeto. Nós fizemos inventário do estacionamento na cidade, uma pesquisa por observação, uma pesquisa por entrevista, que a gente já usou alguns resultados. A gente usou aqui mais de 50 pesquisadores, foi um trabalho longo, vários profissionais para interpretar esses dados coletados. A gente tem em toda aquela área, eu vou mostrar aqui rapidamente, essa área representada de amarelo, a gente tem em toda essa área da cidade, mapeado rua por rua, quadra por quadra, quantas vagas de estacionamento tem, se elas são livres, se estão em verde, se elas são azul, elas são de zona azul. Esses achurados são os estacionamentos existentes, os estacionamentos comerciais existentes. Então a gente tem um levantamento completo, um diagnóstico completo da situação de estacionamento de rua e de estacionamento em áreas fechadas na cidade do Recife. Isso resultou em 24 mil vagas de estacionamento, das quais a gente passou a trabalhar 16 mil vagas e 600, porque a gente eliminou as vagas de táxi, que vão permanecer, as vagas de moto, porque não estão computadas nesses 14.600, e alguns bairros que não foram contemplados com os edifícios gerais. A gente não conseguiu atender os 25 bairros. Então, desses 16.600 vagas, a gente vai substituir 14.600 e vai permanecer com 2.000 vagas na rua para atender situações onde há necessidade de, por exemplo, um estacionamento especial para idoso, para portador de necessidade especial, áreas em que não há necessidade, sob o ponto de vista da mobilidade urbana, de eliminar aquela vaga. Então, a gente trabalhou o seguinte: 16.600, a gente está substituindo 14.600 e deixando 2.000 na rua. Aqui o número de vagas estacionadas, aqui é um quadro, se vocês me permitirem, a gente tem o perfil preciso de uso de estacionamento nas ruas da cidade do Recife. A gente tem a taxa de rotatividade média por cada bairro. Por exemplo, no bairro do Recife, uma vaga é ocupada 2,3 vezes em média por dia. Aqui é o número de ocupantes por veículo. A gente tem que no bairro do Recife, os carros chegam em média com 1,2 ocupantes e a média geral da cidade é de 1,29. A taxa de ocupação do sistema, o tempo médio de permanência, no bairro do Recife, o veículo passa 5,14 minutos em média estacionado. Aqui, o tempo médio para aparecer uma vaga, para eu conseguir estacionar, 1 hora e 3 minutos rodando para conseguir estacionar. Aqui a distribuição disso ao longo do tempo. 24% passa 1 hora, 12% passa de 1 a 2 horas, 5% de 2 a 3 horas. Então a gente tem um desenho completo do perfil de uso de estacionamento nas ruas do Recife. Esse desenho é do Recife e atual, não é emprestado de São Paulo, de Londres, dos Estados Unidos. A gente pesquisou e fundamentou o trabalho da gente com os dados do Recife. Se os senhores não se espantem, se mais na frente aparecerem outros trabalhos dizendo que um estacionamento Zona Azul é ocupado em média 3,9 vezes por dia. Isso veio da pesquisa do Recife. A pesquisa de opinião, ela buscou entender como o usuário se sente usando o estacionamento de rua. Então, por exemplo, uma das perguntas foi a questão de segurança no estacionamento de rua. 60% dos usuários não se dizem tranquilos ao estacionar os seus veículos. 36% já tiveram seus carros arranhados ou danificados. 26% foram vítimas de ameaça e constrangimentos. 12% tiveram seus carros violados. A reação do usuário é de ficar a perspectiva de ficar 4 quadras de destino final. Reação do usuário na perspectiva de esperar 7 minutos. O valor
que a população atribuiu ao estacionamento. Quanto você acha que vai custar? A prefeitura quer construir um edifício garagem, tirar o carro da rua e parar dentro do edifício garagem. Quanto você acha que vai custar? 12% diz que vai custar até R$1. 45% entre R$1 e R$2. 24% entre R$2 e R$3. E por aí vai. Aqui é o reconhecimento do usuário da importância dos edifícios garagens. 60, aqui é o que o próprio usuário entende porque o edifício garagem é bom, é melhor do que estacionar na rua. Bom, aqui algumas questões da proposta técnica, os edifícios, o teto jardim, eficiência energética, com instalação de painéis solares para gerar energia, consumo zero de energia, tá? Toda a energia consumida dentro do estacionamento vai ser produzida por energia limpa, áreas de convivência, alguns slides aqui, a questão do sistema de informação, e aqui alguns dados que aí eu vou tentar passar bem rapidinho, do quadro mais de número do projeto. Né? São 14.600 vagas, dá um total de quase 370 mil metros quadrados de área construída, 30 mil destinadas a lojas, 4 mil para motos, bicicletas, obrigado, Márcio, 1.100 metros quadrados para bicicleta e 332 mil metros quadrados para estacionamento, para vagas de estacionamento. O custo de construção, isso foi orçado realmente, planta por planta, memória de cálculo, identificando item por item de serviço, e a gente chegou a um custo de investimento de 472 milhões, que é um investimento do privado, não é o público. O público não vai ser responsável por desembolsar nenhum valor do investimento. Isso resulta num custo por metro quadrado de R$ 1.285, que a gente achou um custo bastante razoável para a implantação. A gente tem informações, por exemplo, no CARS de Santa Rita, são 954 vagas, a rotatividade lá é 4,39, então a gente espera que 4.144 veículos usem o estacionamento por dia. Passando para o outro quadro, que com a taxa de média de ocupantes por veículo de 1,3 pessoas, e a gente espera que 5.385 usuários passem naquele estacionamento por dia. 4.000 utilizem o sistema de transporte complementar. 600 veículos chegam na hora do pico e 600 correspondem a 600 passageiros. É um total de 45 mil veículos por dia que vai se servir dos estacionamentos, uma população de 58.644 pessoas. As avaliações de impactos urbanos, que a gente já teve a oportunidade de conversar um pouco, passar algumas informações, os impactos sociais, que tem um plano de inclusão social dos corredores de veículos, para capacitar e oferecer oportunidade a essas famílias. E aí eu vou voltar um pouco, aí são poucos slides, vereadora, são só mais 6 slides, tá? Que eu acho que são importantes para a gente fazer uma reflexão depois de conhecer. E eu volto a dizer, superficialmente o projeto, né, e a gente vai dar disposição para quem quiser se aprofundar nele, a gente vai tentar responder aquelas perguntas iniciais. Vamos tratar de números aqui, nós vamos retirar das ruas 14.600 veículos, que fazendo uma conta rápida, com 5 metros o comprimento da vaga, representa 73 mil veículos. Ou seja, 73 mil metros. Ou seja, nós vamos tirar das ruas do Recife uma fila contínua de veículos que sai daqui até Gravatar. Vão sair da rua do Recife e vão parar dentro do estacionamento no local adequado. Isso é um número que, de certa forma, mostra a dimensão do projeto. E aí eu vou voltar àquela pergunta aos senhores. Vai melhorar a mobilidade urbana no Recife? Se a gente retirar uma fila de veículos daqui para Gravatar, uma fila contínua daqui para Gravatar das ruas da cidade, eu espero que sim. Se isso não melhorar. Agora, não é um projeto que tem como missão resolver os problemas da mobilidade urbana do Recife, não. Ele está associado a várias outras ações que os governos já vêm implementando, de priorização do transporte coletivo, corredor norte-sul, corredor leste-oeste, de abertura de novas vias, e um plano cicloviário que existe na cidade de 300 km de ciclovia. Tá? Então, é um conjunto, uma ação integrada a outras ações que vêm sendo desenvolvidas. Né? E como a vereadora bem colocou, ele vai apenas permitir repensar a cidade. Ele vai permitir que a gente tire aquele veículo da rua e ganhe aquela faixa para fazer melhor uso, ou para implantar um corredor de transporte coletivo, ou para
implantar uma ciclovia ou para ampliar a calçada. Eu vou dar o exemplo novamente da Rua da Concórdia. Eu acho que todos acham as calçadas da Rua da Concórdia estreitas. Então talvez seja uma grande ação a gente retirar aquela fila de zona azul que está ali e ampliar a calçada, por exemplo. Estou só fazendo como um comentário, como uma sugestão. Benefícios esperados. É uma lista que são 50 no projeto, no relatório do projeto. A gente procurou aqui colocar alguns, né, mas termina que são tantos. Liberar espaço urbano para ampliação das calçadas, implantação de ciclovias, corredores estruturais de transporte coletivo, dar maior segurança aos usuários que vão parar dentro do estacionamento, não vão parar na rua, dar maior segurança para os próprios veículos, maior conforto para o usuário, ampliar a capacidade de fluxo das vias, descortinar a paisagem urbana. A gente vai no Rodrigo Jesus constantemente para lá. Se a gente for lá hoje, é muito provável vai ter lá um ônibus cheio de turistas batendo foto de quê? Dos carros, todo mundo encostado no carro. Se a gente tivesse a rua livre, né, sem carro estacionado, certamente essa contemplação, essa utilização turística da cidade ia ser muito mais rica, muito mais bem aproveitada. Melhora a acessibilidade, porque retira da rua veículos que estão estacionados em locais inadequados, na frente da rampa de acessibilidade, uma série de situações que prejudicam a mobilidade urbana e que a gente conhece muito bem. Reduz a necessidade de investimentos, porque diminui a pressão sobre o governo de abrir novas vias. Tá? Então reduz a necessidade de investimento. Evita a distribuição do patrimônio da cidade, porque a abertura de novas vias na área urbana invariavelmente passa pela demolição de imóveis, pela saída de espaços que estão sendo ocupados por imóveis para abrir espaços para vias, para ruas e para veículos. Melhora as condições da segurança pública, porque reduz o número de obstáculos na via. Qualquer consultor de segurança pública, se você tirar o carro da via, a gente vai ampliar o raio de visão e a condição de segurança pública vai melhorar muito. Promove a integração com outros modais. E é de grande importância para o evento da Copa do Mundo, sim. Nós temos um grande desafio em 2014, que é saber onde vamos colocar os veículos, porque vem muito turista, pode ter certeza que todas as locadoras vão estar com todos os seus carros na rua. Ninguém vai conseguir alugar um carro. Que os estados vizinhos e as cidades do interior vai mandar para cá, enviar para cá muitos visitantes que vêm de carro. Tá? Onde nós vamos colocar esses carros? A gente precisa de bolsões de estacionamento que possam atender a essa demanda, que é uma demanda real à Copa do Mundo 2014. E aí a gente pergunta, traz benefícios para a cidade? Retorna aquela pergunta. Traz benefícios para o cidadão, para a população? É uma reflexão que a gente deixa para os senhores. Ele não cria novas vagas de estacionamento, apenas elimina as vagas de rua e transfere para os edifícios garagens. Ele não diz assim, venha com seu carro porque eu estou abrindo novas vagas para você. Ele não diz isso. Ele diz assim, se você quiser vir com o seu carro, venha, mas você não vai poder parar na rua, porque está prejudicando o trânsito. Você vai ter que parar no edifício garagem. E para construir um edifício garagem, custa dinheiro, precisa pagar, contribuir com uma tarifa. É isso que o projeto está dizendo. Ele abre espaço, mais uma vez usando o termo da vereadora, ele abre espaço para se repensar a cidade. Né? Esse espaço urbano que foi liberado, ele fica disponível para que os governos, os órgãos que pensam na cidade possam se utilizar melhor deles. Aí a gente pergunta, ele privilegia o transporte individual? Não, acho que não. Ele abre espaço para os outros modais de transporte. E a política de uso, né, em que a gente inverte o uso, propõe uma inversão do arranjo tarifário puramente comercial e voltado para a mobilidade urbana. E a gente tem um outro fator, que é a regulação das tarifas de estacionamento cobradas nos estacionamentos privados. Tá? Porque se a gente for para o mercado ou for para outros ambientes até fora, a gente vai ver lá que a lei de demanda e oferta, ela faz com que os preços de estacionamento cada vez subam mais. Você vai para São Paulo, R$30 a primeira hora, vai para o Rio, R$25 a primeira hora. Aqui no Recife está distante disso ainda, mas já é R$10, R$15 a primeira hora. Tá? Então, ele vai regular essa oferta de 14 mil vagas de estacionamento, ele vai regular os preços do mercado. Ou o estacionamento privado vai se adequar a essa nova realidade, tá? Ou ele vai perder os clientes, porque todos os clientes vão buscar primeiro o estacionamento municipal, o estacionamento da prefeitura. Porque a proposta é a primeira hora de R$2, a segunda hora de R$2, a partir daí o agravamento, com a tarifa diária de R$16,
uma tarifa acumulativa, que é um outro debate, que é a questão do mensalista na vaga pública. A gente teve muitos momentos de discussão para ver como solucionar esse problema. Tem uma solução, a gente apresenta no projeto a solução, como o tempo está curto, a gente não vai entrar nessa discussão. E a tarifa morador reduzida, onde um morador, um residente, teria o benefício de usar o estacionamento por R$100 por mês, que é um valor que é bastante módico para se comprar ou se adquirir uma garagem para o seu veículo. Então a gente pergunta, a última pergunta, vereadora: o arranjo tarifário é adequado às políticas mobiliárias urbanas? Esse é o momento em que o projeto está submetido à avaliação popular, à avaliação pública, para receber contribuições. Então, eu acho que é muito importante essa iniciativa, porque é o momento oportuno, onde todos têm a oportunidade de analisar o projeto, verificar. Naturalmente, a gente não tem a pretensão de dizer que ele é perfeito, tá? De jeito nenhum. Então, é muito importante que ele receba as contribuições para que ele possa melhorar e atender melhor as necessidades da cidade e o trânsito do Recife, que a gente vê com tanta preocupação. Eu queria agradecer a vocês, pedir desculpa pelo tempo e colocar aqui à disposição nossos e-mails, nossos telefones, para quem quiser se aprofundar e tiver algumas dúvidas, a gente possa atender, responder essas questões. Muito obrigado.